Vamos estudar aproximação normal para binomial. Vejamos a seguinte situação. Sabe-se que a eficácia de uma vacina é de 65%. Se 300 pessoas forem vacinadas, qual a probabilidade do número de imunizadas está entre 190 e 200 pessoas? Nós vamos considerar que a variável aleatória x é o número de imunizados. E então queremos o P de x maior ou igual a 190 e menor ou igual a 200. Bom, uma solução para esse problema é usar a distribuição binomial. Então, nós temos que calcular P de x igual a 90, ou seja, a probabilidade de 190 pessoas serem imunizadas, mais a probabilidade de 191 pessoas serem imunizadas, mais a probabilidade de 192, mais o P de x igual a 193, e etc, até P de x igual a 200. Calculo cada uma das probabilidades, somo todos os resultados e chego na resposta do meu problema. Só que cada probabilidade dessa eu tenho que fazer a combinação de n, que é o total de pessoas, k, que é o número de imunizados, vezes a probabilidade de sucesso da vacina elevada à quantidade de pessoas que eu estou estudando, que terá sucesso, vezes a probabilidade de fracasso elevada à quantidade de pessoas onde ocorrerá, com as quais ocorrerá o fracasso. Bom, isso é bastante demorado quando eu tenho que fazer um intervalo muito grande. Nesse caso, eu vou ter que fazer isso para P de x igual a 90 e terei combinação de 190 vezes 0,65 elevado a 190 vezes 1 menos 0,65 elevado a 300 menos 190. Eu faço isso para o P de x igual a 190. Depois eu vou fazer isso para o P de x igual a 191, 192, 193, 194, até o último, que é o P de x igual a 200. Se eu fizer isso no Excel, olha o que nós teremos. Aqui eu coloquei x, mas deveria ser k. K do 0 até o 300. O que significa k de 0 até o 300? É o número de pessoas imunizadas de 0 até 300. E aqui eu coloquei a fórmula para cada quantidade de pessoas imunizadas. O que me interessa é de 190 a 200 pessoas imunizadas. Então, 190 a 200 pessoas, fazendo todos aqueles cálculos, eu chego nessas probabilidades. A soma dessas probabilidades, que é 0,494362, é a resposta do nosso problema. Voltando para o nosso problema. Então, um recorte dessa tela do Excel que eu acabei de mostrar é isso aqui. A probabilidade de 190 pessoas serem imunizadas é 0,039, 191, 0,04, 199, 0,0432, etc. 200 pessoas, 0,04. Somando tudo, eu chego a 0,4943262, que é a probabilidade de eu ter entre 190 e 200 pessoas imunizadas usando a distribuição binomial. Fazendo um gráfico de toda a distribuição de probabilidade desse evento, nós temos esse gráfico que aparentemente é simétrico, mas ele é, na verdade, assimétrico, porque de 0 até 161 existe resultado, só que a gente não consegue ver aqui, e depois de 217 até 300 também existem resultados, mas ele está, essa curva está mais próximo do 300 do que do 0. Portanto, é uma curva assimétrica, porque ela não está aqui centralizada no meio. Mas, se nós observarmos só essa parte aqui, ela é aproximadamente simétrica. Mas a distribuição, de forma geral, total, não é simétrica. Se nós observarmos só a parte do meio, teremos essa figura.
Então, o que nós queremos é o número de pessoas imunizadas entre 190 e 200 pessoas, e o resultado é o que está aqui em vermelho, a soma de todas essas probabilidades, que dá 0,494. Agora, como resolver esse problema sem precisar fazer contas excessivas? No caso, usando uma planilha eletrônica, foi muito simples, mas se eu não tenho essa planilha eletrônica, qual a solução mais simples? É usar uma aproximação normal para binomial, ou seja, resolver esse problema, que é de uma variável discreta, com uma ferramenta para variável contínua, que é a distribuição normal. Então, eu considero essa distribuição como se ela fosse normal. E vamos ver o que acontece. Então, essa é a distribuição binomial. Então, eu considero como se ela fosse normal. Então, aqui embaixo eu tenho uma distribuição normal. Eu quero saber, na distribuição normal, x, qual é a probabilidade de encontrar um valor entre 190 e 200, sendo que a média é 195. Então, aqui temos a normal e aqui temos a normal padrão. A gente sabe que para resolver esse problema, a gente precisa usar a tabela da distribuição normal padrão. Então, eu preciso padronizar os resultados, ou seja, eu preciso saber o 190 da minha variável x corresponde a que número da minha variável z. E o que é a variável z? A variável da distribuição normal padrão. E o que é essa variável da distribuição normal padrão? Esse z mede o afastamento da média em unidades de desvio padrão. Ou seja, o 190 se afastou 5 unidades do 195 para a esquerda. Mas 5 unidades aqui corresponde a quantos desvios padrão? Então, para a gente chegar nesse valor, a gente vai pegar o dado, que é o 190, menos a média, que é 195, e dividir pelo desvio padrão. Lembrando que na distribuição normal padrão, a média é zero. Por quê? Porque quantas unidades a média 195 se afasta dela mesma? Se afasta a zero. Por isso que aqui sempre vai ser zero. Bom, vamos então padronizar o 190, ou seja, calcular o afastamento do 190 em relação ao 195 e depois o 200 em relação ao 195 em unidades de desvio padrão. Para isso, eu preciso saber qual é a média. Bom, na distribuição binomial, a média a gente obtém fazendo n vezes p. E a variância, a gente faz n vezes p, que multiplica 1 menos p. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos lá. A média é 300, porque são 300 pessoas, vezes a probabilidade de sucesso, que é o P. Esse resultado dá 195. Então, eu já sei que a média é 195. A variância é 300 vezes sucesso, 0,65, vezes fracasso, 0,35. Fazendo essas contas, dá 68. O desvio padrão é raiz quadrada de 68, que dá 8,26. Então, agora podemos calcular o Z. Temos aqui do lado esquerdo a minha distribuição normal com o valor x e do lado direito o valor z, que é a distribuição normal padrão. O que une as duas é a fórmula do z, que é o afastamento da média em unidades de desvio padrão. Calculemos. O z' é 190, esse valor, menos 195 dividido por 8,26, que é o desvio padrão, dá menos 0,61. E o z duas linhas é 200 menos 195 dividido pelo desvio padrão, que dá 0,61. Então, temos aqui o primeiro z' e o z duas linhas. O primeiro é menos 0,61, o segundo é 0,61. Então, eu já sei qual é o meu valor de z, dos dois z. Agora, usando a tabela da normal padrão, eu consigo obter esta área que consta na tabela. E eu já sei que a área corresponde à probabilidade. Então, a área 0,61, aqui está 0,605, porque o 0,61 é a forma arredondada. Então, é 0,61 aqui, arredondado, dá 0,2291. Então, esta área é 0,2291 e esta área do lado direito é 0,2291. Portanto, o P de x entre 190 e 200
corresponde ao P de Z entre menos 0,605 e 0,600, menos 0,605 e 0,605. Esta área é 2 vezes 0,2291. Então, 2 vezes 0,2291 dá 0,4582. Então, voltando à solução do nosso problema. Nós tínhamos a solução pela distribuição binomial. A resposta exata era 0,494. Exata com aproximação. A resposta correta, né? Sem usar a aproximação da normal. Depois, usando a aproximação para normal para binomial, chegamos ao valor de 0,458, ou seja, uma diferença de 26 milésimos. Então, uma aproximação boa, porque erramos, usando a aproximação normal, erramos apenas 26 milésimos. Mas alguém pode dizer, eu quero errar menos. Será que não tem uma solução? A resposta é sim, tem uma solução. A solução é usar uma correção de continuidade. Então, a aproximação normal, a binomial, com correção de continuidade. Então, mais uma vez, nós temos a média, a variância, desvio padrão. E vamos fazer o seguinte. O nosso problema era o x entre maior ou igual a 190, menor ou igual a 200. Isso é aproximadamente, a gente pode usar uma aproximação aqui, dizendo que é um certo y. E agora sim que é o segredo. Como eu tenho aqui o x maior igual a 190 e menor igual a 190, para eu melhorar a minha aproximação, eu devo aumentar o meu intervalo. A amplitude do meu intervalo original é de 10 unidades. Como que eu vou aumentar o meu intervalo? A regra é, você diminui meia unidade no limite inferior e aumenta meia unidade no limite superior. Fazendo esse processo, você está aumentando o seu intervalo. Meia unidade para a esquerda e meia unidade para a direita, aumentando, portanto, a amplitude do intervalo em 1 ponto. Portanto, 190 menos meia unidade, 189,5. 200 mais meia unidade, 200,5. E a partir de agora eu vou usar a distribuição normal, padrão, para esses valores, 189,5 e 200,5. Então, eu realizo o mesmo procedimento do Z, dado menos média dividido pelo desvio padrão, e chego nos resultados Z entre 0,67 negativo e 0,67 positivo. Utilizo a tabela normal padrão e vejo que a área de 0,67 é de 0,2486. Como eu tenho o lado direito e o lado esquerdo da curva, eu multiplico por 2 e chego a 0,497. Vamos comparar agora os três resultados. A solução pela distribuição binomial, que é a solução correta, é 494 milésimos. Aproximação normal, 458 milésimos. Aproximação normal com correção de continuidade, 497 milésimos. Perceba que, com correção de continuidade para o resultado da binomial, foi um erro de apenas 3 milésimos. Ou seja, a correção de continuidade funcionou muito bem. Então, resumindo, as regras para a correção de continuidade. Vou passar através de alguns exemplos. Se eu tenho um x maior ou igual a 90, toda vez que eu tiver igual, eu devo obter na correção de continuidade um intervalo maior do que o solicitado. Ou seja, se eu tenho maior que 190, para que o meu intervalo fique ainda maior, eu não devo pegar um valor acima de 190, mas sim meio ponto, meia unidade abaixo do 190. Portanto, pela correção de continuidade, eu vou calcular um P de y maior ou igual a 189,5. Eu aumentei meia unidade do meu intervalo.
Se eu tenho P de x maior que 90 sem o igual, então, ao utilizar a correção de continuidade, eu devo diminuir o meu intervalo. Qual é o meu intervalo? Do 90 maior, meu intervalo é maior que 90. Se eu quero diminuir o meu intervalo em meia unidade, devo pegar P de y maior ou igual a 190,5. Então, quando tem igual, eu aumento o intervalo. E para aumentar o intervalo, eu retiro meio ponto. Quando não tem igual, eu devo diminuir o intervalo. E para diminuir o intervalo, eu preciso aumentar meio ponto. Se eu tiver P de x menor que 90, então não tem igual. Então eu preciso diminuir o meu intervalo. Como que eu diminuo o meu intervalo neste caso? Eu retiro meio ponto do 190. Então, o intervalo era P de x menor que 90, agora eu tenho P de y menor ou igual a 189,5. O intervalo foi diminuído. Aqui, ó, P de x maior que 190 e menor que 200. Não tem igual, então eu devo diminuir meu intervalo. Como eu faço para diminuir meu intervalo? Eu preciso, nesse caso, aumentar meia unidade no 190 e diminuir meia unidade no 200. Então vai ficar 190,5 e 199,5. Resumindo essa história, toda vez que eu tiver maior igual ou menor igual, eu preciso aumentar o meu intervalo. Quando eu não tiver igual, eu preciso diminuir o meu intervalo. E para aumentar ou diminuir o meu intervalo, eu uso o procedimento de meia unidade. E daí você raciocina se você vai tirar ou vai colocar meia unidade de acordo com cada situação. É isso aí. Obrigado.